E aí, galerinha, beleza? Pessoal, aula passada nós começamos a estudar os lipídios, tá lembrado? Falamos sobre os glicerídeos, né? Mostrei para você que os glicerídeos é um tipo de lipídio, né, gente, formado por ácidos graxos e glicerol. Lembra? Ácidos graxos e glicerol, podendo ter até 3 ácidos graxos ligados do glicerol, que é o triglicerídeo, beleza? Aí te mostrei as diferenças entre ácidos graxos saturados, insaturados, beleza? E o trans. Saturado, insaturado e trans. A diferença entre eles e por qual motivo, né? Os ácidos graxos trans são considerados ruins para a saúde, né? Assim como muitos também consideram os ácidos graxos saturados como também ruins, porque podem aumentar as chances de ter problemas cardiovasculares, beleza? Mas agora a gente vai falar do resto dos lipídios, né? Vamos começar aqui pelos fosfolipídios, beleza, gente? Fosfolipídios são lipídios com uma característica extremamente interessante, tá? Vou escrever aqui de vermelho mesmo, que é possuir, gente, um caráter anfifílico. Anfifílico. Um caráter anfifílico. E professor, o que é um caráter anfifílico, né? Aí é que tá. Ele tem a capacidade de ter afinidade a substâncias com caráter apolar e ao mesmo tempo substâncias com caráter polar. Ou seja, ele tem dupla afinidade, tranquilo? Então, caráter anfifílico é o mesmo que você entender que ele possui dupla afinidade. Beleza, gente? E essa é uma característica marcante nos fosfolipídios, né? E por isso que eles são tão importantes, tá? Essa região toda que você está vendo aqui, ó, nessa molécula, isso aqui é um exemplo de um fosfolipídio. Essa parte aqui é a parte polar da molécula, né? Então essa região tem um caráter polar, que é a região do grupo fosfato. Essa região aqui eu falo que é o grupo fosfato desse fosfolipídio, beleza? Aí, gente, aqui nesse grupo fosfato, na verdade esse grupo fosfato mais o glicerol, né? O grupo fosfato é que dá o caráter polar aí, tá? Então o grupo fosfato é que vai dar o caráter polar. O glicerol tá aí associando, né, conectando o grupo fosfato com os ácidos graxos, beleza, gente? Ácidos graxos. E esses ácidos graxos aqui é que vai determinar aí o caráter, né? Esses ácidos graxos aqui que vai determinar o caráter apolar dessa parte aí da molécula. Então olha que interessante, tem uma região polar e uma região apolar, beleza? Lembrando que a região polar é devido ao grupo fosfato, que dá essa polaridade, e os ácidos graxos aqui, né, moléculas grandes com cadeias carbônicas que geram esse caráter apolar. Bom, isso vai ser extremamente interessante porque essa característica vai ser a estrutura fundamental da bicamada de fosfolipídio, né? Bicamada de fosfolipídio que tem em todas as membranas, gente. Então, olha a importância disso. Todas as membranas celulares, ou seja, todas as membranas de todas as células, membranas celulares, são constituídas fundamentalmente de uma bicamada de fosfolipídio. Beleza? Bicamada por quê? Deixa eu mudar de cor aqui que está muito vermelho, né? Bicamada por quê? Porque vai ter aqui uma camada externa e aqui uma camada interna. A camada externa em contato com o meio intracelular, camada externa em contato com o meio extracelular. Beleza? E aí o interessante é que nessa dupla camada, a gente vai ter aqui uma região, ó, onde está cheio de ácidos graxos, uma região apolar. Beleza? Uma região apolar. Enquanto que essas regiões das extremidades onde tem o grupo fosfato, né, vai ser polar. Ok? Então, região dos ácidos graxos, apolar. São os ácidos graxos aí. E a região do grupamento fosfato, região polar. Tanto aqui quanto aqui. Beleza? O fato dela ser polar para o meio intracelular, você já percebe que vai facilitar a interação dessa região aí com a água. Então aqui, ó,
no meio intracelular tem muita água, beleza? Muita água. E essa água, então, vai ter afinidade aqui, a região do grupamento fosfato. Água é polar, a camada ali das cabeças, né, que é a parte hidrofílica, é polar também, então tá tudo certo. A parte apolar se volta contra a água, que é essa regiãozinha aí, essa regiãozinha aqui dos ácidos graxos. Beleza, gente? Então, é uma estrutura estável, né? Repare o seguinte, se você imagina, deixa eu pegar aqui o verde, se você imagina, por exemplo, alguma força que tende a movimentar um ácido graxo desse, assim, nesse sentido, para fora, né? Ou aqui para o meio intracelular, né? Ele vai ter aversão à água, a tendência dele é voltar para aquela posição. Manter ali ácido graxo ligado a ácido graxo da camada interna ligado aos ácidos graxos da camada externa. É uma estrutura estável, beleza? Então tá bom, então eu quero que você perceba isso. Tem a parte hidrofílica da membrana, que é a parte que está voltada para o meio externo, beleza? E o meio interno. E tem a parte hidrofóbica que fica voltada para dentro, perninha com perninha, beleza? Perninha com perninha, ou seja, os ácidos graxos aqui, ó, ficam interagindo entre si, beleza? Lembrando que essa estrutura aqui ela é dinâmica, né? Ele se movimenta. Bom, bora para o próximo slide. Aqui ainda fosfolipídio, ele forma essas estruturas aqui que são de destaque, tá? Merece destaque essas estruturas. Olha, o lipossoma, olha que interessante. Isso aqui é uma estrutura, gente, que permite transportar lipídio em meio aquoso, beleza? Permite transportar lipídio, né? Ele ser transportado em meio aquoso. Porque olha só que interessante. Imagina esse tanto de lipídio aqui, de fosfolipídio aqui, ó, né? Eles estão aqui com as perninhas voltadas para dentro. Deixa eu pegar uma outra cor aqui que dá para enxergar melhor. Ó, eles estão com as perninhas aqui voltadas para dentro, essa região aqui das perninhas, beleza? Então, é tudo uma região aqui, tudo aqui é uma região apolar, tá certo? Essa camada aqui que vai estar em contato com o meio externo, que vai ser o meio aquoso, né? Essa superfície, ela é polar, beleza? Ela é polar, tranquilo? E a parte interna ali, nesse caso, também vai ser polar, ó. Deixa eu fazer aqui. Também vai ser polar, ok? Então, muito lipídio aqui aglomerado. Imagina, isso aqui é um punhado de lipídio aglomerado que pode circular no meio aquoso. Então, se tem aqui água por fora, tá tudo certo, que a água vai interagir com essa camada externa que é polar. A micela também, olha que interessante. A micela também. Só que a micela é uma estrutura assim, ó. Ela pode também transportar lipídio aqui nesse núcleo aqui, tá vendo? Ó? Vou pegar uma cor mais clara aqui para você visualizar melhor, ó, esse azul. Se tiver aqui um lipídio aqui, uma substância apolar aqui, ela pode ser transportada. Que ela interage com com os ácidos graxos, né? Está interagindo aqui com esses ácidos graxos aqui, ó. Tá tudo interagindo com ela, beleza? E a parte externa dessa estrutura é que vai estar em contato com a água, né? Então tá aqui a água, meio aquoso. Essa estrutura se desloca no meio aquoso, se dissolve em meio aquoso, porque a parte externa é polar, beleza? E aqui a bicamada de fosfolipídio, né? Que a gente já viu ali no slide anterior. Lembrando que a superfície externa é polar, assim como a superfície interna também é polar. E a camada interna da molécula, a camada que tem aqui os ácidos graxos, vai ser a camada apolar, beleza? Aqui é uma imagem da membrana mais complexa, tá vendo? Ó? Mais complexa, mostrando aqui proteínas que tem nela também, né? Mostrando aqui, ó, outros tipos de lipídios, né? Esse aqui vai ser um colesterolzinho, ó, tá vendo aqui, ó, colesterol, ó, beleza? Uns glicídios, né? Uns oligosacarídeos que às vezes formam aqui aquela parte que a gente chama de glicocálix, né? Essa é a estrutura da membrana celular. Proteínas integrais, proteínas periféricas aqui, ó, aqui mostrando também, que só fica numa parte. Beleza? Bom, outro tipo de lipídio importante de você conhecer são os esteroides. Beleza, gente? Os esteroides, eles são lipídios constituídos aí pelos derivados do colesterol, tá? Então é importante você lembrar disso. Derivados do colesterol.
sempre, gente, vai ter essa característica de ter essas 5 cadeias fechadas, tá vendo, ó? Beleza? 5 cadeias fechadas, beleza? Aparece em todos, olha aqui, ó. Essa é a molécula do colesterol, tá lá, ó, as cadeiazinhas fechadas, repara isso. Aqui a aldosterona, que é também um esteroide, um hormônio esteroide, beleza? Tá aqui ó, as cadeiazinhas fechadas. Tá aqui a testosterona, né? Todas têm esse padrão. Então repara que aqui não tem aquele lance de ter ácidos graxos ligados a glicerol, não tem isso. Porque fosfolipídio e glicerídeo, você viu que tem ácido graxo e tem glicerol. Aqui não é essa composição, mas todos esses esteroides, gente, vão ter um caráter apolar, né? São moléculas apolares produzidas por seres vivos, é aquilo que eu já comentei com você. Seres vivos produzindo moléculas orgânicas com caráter apolar, eu posso falar que é uma classe de lipídios isso aí, beleza? Então, tem aí alguns exemplos, né? E aí, se falar de funções, você já percebeu. Se falar de função, né? Qual é a função desses esteroides, né, gente? Você percebe aí que tem muitos o quê? Hormônios, beleza? Hormônios, vários hormônios, a aldosterona, testosterona, né? Tem a progesterona, estrógeno, né? Na verdade, eles não são só os hormônios sexuais, não. Você percebe a aldosterona é aquele que regula lá a reabsorção de sódio, consequentemente de água, né? Então não é só hormônio sexual, tá? E também, gente, componente de membrana. Então ele é componente de membranas, beleza? De membranas. Só que só membranas animal, tá? De célula animal. Célula vegetal não, tá, gente? Então, componente de membranas de célula animal. Então, nas nossas células tem colesterol. E qualquer célula, né, de animais vão ter aí colesterol. Beleza? Mas vegetal não tem. Então, tudo que eu tenho alimento de origem vegetal não tem colesterol. Beleza? Não tem colesterol. Inclusive, eu costumo brincar sempre com os meninos assim, né? Se você pegar aqui, ó, batata frita, tem colesterol na batata frita? Beleza? Tem colesterol? Não tem colesterol. Por quê? Porque batata é vegetal, né, gente? Beleza? A fritura ali, o óleo que você usou, geralmente é um óleo vegetal. Então isso aqui não tem colesterol, beleza? Não tem colesterol. Aí você fala, oba, então tá liberado comer batata frita? Não, não. Viaja não, meu filho. Não é assim não. Não tem colesterol, mas pode provocar um aumento da taxa de colesterol, beleza? A taxa do chamado LDL, que é o conhecido aí também como colesterol ruim, beleza? Não. Pode aumentar a taxa de LDL, que é o chamado colesterol ruim. Por quê? Porque na batata frita, na verdade, o que vai ter na batata frita, a gente já viu isso lá atrás, vai ser a formação de ácidos graxos de dois tipos. Saturados, tá? Que a OMS não aconselha, tá? E vai ter também a formação de ácidos graxos trans, né? E esses ácidos graxos aí, né? O saturado e o trans, eles podem provocar, né? Os dois juntos podem provocar o aumento da taxa de LDL. Então, indiretamente, eu posso dizer que batata frita pode estimular o aumento da taxa de LDL, que é o colesterol ruim, mesmo não tendo colesterol na sua composição, na composição desse alimento. Beleza? Isso vai acontecer no seu organismo, tá? É um efeito que vai acontecer no seu organismo. Então, olha só que interessante isso, gente. Na verdade, deixa eu te explicar esse lance de colesterol bom, colesterol ruim, né? A gente tem aqui o LDL, beleza? O LDL, que é conhecido aí como colesterol ruim, tá certo? E tem aí o HDL, que é conhecido como o colesterol bom, o bom colesterol, certo ou não? O que é isso na verdade? É porque essas estruturas, HDL e LDL, ela é formada por lipídios, beleza? Lipídios, como o próprio colesterol, mais proteínas, tá certo? Lipídio mais proteínas. Ou seja, HDL e LDL, na verdade, gente, são lipoproteínas,
lipoproteínas, porque tem lipídio e tem proteínas. O HDL é uma sigla, tá? Que está em inglês, e eu não vou usar o meu inglês aqui, porque eu não quero falar os motivos. O HDL é de alta densidade, certo? Por que de alta densidade? Porque o HDL tem muita proteína, beleza, gente? Muita proteína, certo? Enquanto que o LDL vai ser de baixa densidade, tá? De baixa densidade. Ele vai ter muito mais lipídios, tá? Como o próprio colesterol, certo? Beleza isso? Tá, agora, o interessante é, gente, o interessante é o seguinte, esse LDL, ele vai fluir, tá? O LDL, ele flui do fígado, tá? Do fígado para os tecidos. Então ele está levando colesterol para o seu corpo, está levando colesterol para as suas células, beleza? E aí você fala, nossa, professor, isso é ruim? Não, não necessariamente. Precisa ter essa função, né? Porque suas células precisam de colesterol, faz parte da membrana, beleza? Faz parte de hormônios, então tem que levar para essas glândulas, né? Como o ovário para fazer lá estrógeno, progesterona, né? Como o testículo para fazer testosterona, beleza? Então tem que levar o colesterol para essas glândulas também, beleza? Então é importante, mas em excesso, né? Em excesso, se isso aqui ficar muito tempo na circulação sanguínea, ele vai oxidando, beleza? Ele vai oxidando. Então, se ficar em alta concentração e ele passar a oxidar, alta concentração de LDL, né, vai favorecer a oxidação dele, e aí isso estimula a produção das chamadas placas de ateroma, beleza? As placas de ateroma. E isso, gente, vai favorecer os famosos problemas cardiovasculares, beleza? Cardiovasculares. Professor, que problema cardiovascular? Por exemplo, AVE, né, um acidente vascular encefálico, né? Ou acidente vascular cerebral, como é mais conhecido. Processos de infarto, beleza, gente? Infarto do miocárdio, tá? Formação de trombose, tranquilo? Então, problemas cardiovasculares. E olha só o que está acontecendo aqui, você está vendo direitinho. Essa estrutura amarela, né, apesar de eu já ter rabiscado aí, ó, deixa eu circular aqui, o colesterol ruim são essas bolinhas amarelas, olha lá, ó. Quando ele vai oxidando, ele vai ganhando afinidade, a parede ali das artérias, tá? Do endotélio, que é aquele epitéliozinho que reveste ali as artérias, tá? Deixa eu fazer até aqui, circular aqui, ó, de amarelo aqui pra você ver, ó. Isso aqui é o endotélio, né? É a paredezinha da artéria que eu tô contornando aqui com amarelo, ó, tá vendo? Beleza? Ele vai ganhar afinidade na medida que ele fica muito tempo e aí ele vai oxidando. E aí vai formando essas deposições, olha lá, gente, isso aqui pode misturar com minerais, né, com cálcio, e aí vai formando uma estrutura aqui, ó, que vai obstruindo, né, essa artéria. Então, você perceber aí o fluxo aqui, ó, o fluxo aqui vai ficar prejudicado, né? O fluxo vai ficar prejudicado. Isso vai provocar um aumento de pressão aí nessa região. Essa região aqui vai ter uma pressão maior. Ou seja, isso vai tender a aumentar a pressão ali naquela região. Então, aumenta a pressão ali naquela região. E também isso aqui vai provocar uma redução da elasticidade. Elasticidade. E se provoca a redução da elasticidade, né, aumenta a chance de acontecer até uma ruptura ali, ó. Beleza? Tem uma ruptura nesse vaso sanguíneo. Então isso aqui, gente, é a causa, né, de vários problemas cardiovasculares, né, a formação desse ateroma. Isso acontece quando você tem uma alta taxa de colesterol ruim, uma alta taxa de LDL, beleza? Ou seja, para resumir então, ele vai do fígado para os tecidos, então está levando colesterol para o seu corpo todo, e você percebeu que o excesso dele vai favorecer a formação de ateroma e consequentes problemas cardiovasculares, beleza? Já o HDL, olha que interessante,
ele está levando dos tecidos para o fígado, beleza? Então, tá ali os tecidos, beleza? Ele sai dos tecidos, vai para o fígado, tá? E do fígado ele vai ser eliminado via bile, tá? Via bile, então vai ser excretado, parte dele acaba sendo excretado. Tranquilo? Então é importante você ter essa noção aqui, ó. O HDL está favorecendo a eliminação do colesterol do seu corpo. Então, o HDL, né, vai favorecer isso, né? Vai favorecer essa excreção do colesterol e, consequentemente, isso vai levar a uma redução das taxas de LDL. Beleza? Por isso que é muito importante ter uma boa relação entre as taxas de HDL e LDL, né? Isso acaba sendo um importante parâmetro para ter um balanço, né, entre a quantidade de colesterol que está entrando nos tecidos e a quantidade que está sendo eliminada. Beleza isso? Gente, cerídeos, falou de cerídeos, você tem que lembrar de uma coisa, tá? Altamente apolar, muito apolar e, consequentemente, muito hidrofóbico. Então eu quero que você lembre disso, tá? Muito hidrofóbico. Ou seja, gente, isso aqui vai ser sempre impermeável, né? Usado como impermeabilizante muitas vezes, tá? Na natureza. Então você percebe aqui, ó, nas aves tem aquela glândula uropigiana, lembra disso? Glândula uropigiana. É a glândulazinha que vai liberando um cerídeo, né? Essas aves vão espalhando na pena até ficar bastante impermeável a pena, facilitando a flutuação, né? Evitando encharcar ali as penas, ok? A gente percebe aqui, ó, cerídeos também na epiderme com cutícula ali, uma epiderme impermeável de algumas plantas xeromórficas, tá? Xerófitas, principalmente, possuem muita impermeabilização nas folhas para evitar a perda de água, beleza? Então reduz aí a perda de água na transpiração, beleza? Nas casinhas de abelha também, nas colmeias, né? Você tem aí cerídeos, tá? Por isso também vai ser impermeável aí nessas colmeias. Tranquilo ou não? Beleza? Inclusive, gente, eu quero que você observe uma coisa aqui. Olha a quantidade de carbono, né? Olha a quantidade de carbono. São muitos carbonos, beleza? Geralmente os cerídeos são caracterizados por isso, por ter muitos ácidos graxos, beleza? Muitos ácidos graxos. Então, uma estrutura que é sempre muito apolar. Sempre muito apolar. Essa é a característica que você tem que lembrar sobre cerídeos, beleza? Falou de estrutura de cerídeo, lembra disso. Molécula extremamente apolar, geralmente constituída por vários ácidos graxos, beleza? Então, tem esse perfil impermeabilizante. Tranquilo? Os carotenoides, gente, são pigmentos, tá? Pigmentos. Então, a gente percebe esses carotenoides como pigmentos fotossintetizantes, tá? A gente observa isso nas plantas, nas algas, tá? E também como pigmento da retina, tá? Forma pigmento da retina. Então, em animais está relacionado à captação de luz, mas para visão. E aqui, fotossintetizantes, né? Capta luz também para promoção aí da fotossíntese, beleza, gente? Geralmente são pigmentos com essa tonalidade, ó. Tá vendo? Amarelo, avermelhado. Avermelhado. Então, amarelo, laranja, né? Alaranjado, essas cores do amarelo para o alaranjado geralmente estão relacionados com os carotenoides. Aqui você está vendo a estrutura dele, né? Estrutura do carotenoide, tá? Então não tem ácido graxo, não tem esse negócio. São moléculas derivadas do beta-caroteno, do caroteno, tá? Então são compostos derivados do caroteno. Tá? Então lá na cenoura tem o caroteno, bastante caroteno, beleza? Caroteno, lá, ó, essa cor laranja vem daí, o beta-caroteno, certo? Esse beta-caroteno, ele pode gerar no nosso organismo a vitamina A, então isso é importante, tá? Você lembrar, ele gera a vitamina A, e essa vitamina A,
ela vai atuar na respiração celular, certo? Respiração celular, então isso melhora o metabolismo. E também essa vitamina A vai formar pigmentos da retina. Pigmentos da retina. Daí a relação com a visão. Beleza, gente? Então, esses são os lipídios, tá? São eles que eu queria mostrar para você. As principais classes aí, os principais tipos de lipídios. Então, se você souber isso aqui, dá para você acertar aí as questões todas. Beleza? Então já faz a tarefa, já faz as atividades e bora para frente. Até a próxima, gente. Abraço.